Juvenal de Carvalho. Hoje nós vamos fazer aqui uma revisão, né, do capítulo 6, que foi o capítulo que nós tratamos dos principais modelos atômicos, né, considerados cientificamente mesmo, que foi o modelo atômico de Dalton. Em 1803 ele propôs esse modelo, que aí ele dizia, né, que o átomo era uma esfera maciça e indivisível. Então, a partir do conceito, né, de átomo como uma esfera, né, a gente tem, né, para ele, era considerado, né, era conhecido como modelo atômico de bola de bilhar, ou seja, o átomo era uma esfera maciça e indivisível. Mas 100 anos depois, né, mais à frente, em 1903, veio o modelo de Thomson, né, que aí considerava o átomo como uma esfera. Nessa esfera eu teria, né, partículas negativas e partículas positivas. Eles estariam distribuídos de forma homogênea, formando um modelo que era conhecido como o modelo de pudim de passas, porque era semelhante ao pudim de passas, né? E aí ele considerava o átomo aqui, o Thomson, já divisível, ou seja, com partículas menores do que a própria esfera, né? Ele já considerava a existência de prótons e elétrons, tá certo? Em 1911, Rutherford considerou, né, aqui no caso já mais, o estudo 7 anos depois, ele já, com esse conceito, com o estudo da radioatividade, ele fez um teste, né, colocou a partícula, né, radioativa. Ele sabia que essa partícula radioativa liberava uma, uma onda de carga positiva, uma partícula de carga positiva, melhor dizendo. Essa partícula é chamada de partícula alfa. E com isso, ele colocando uma lâmina de ouro e essas partículas alfa para atravessar essa lâmina, ele constatou que a maior parte das partículas conseguia atravessar. Então, com isso, ele chegou à conclusão de que o átomo era um enorme espaço vazio. Na verdade né? Porque o centro do átomo, que é o núcleo, concentra as cargas positivas. E ao redor, né, circulavam os elétrons. Só que o que acontece? Aqui essa representação não corresponde à realidade, né? O núcleo ele é infinitamente menor do que a eletrosfera onde circulam os elétrons. Então ele tem até uma comparação, né? Se o átomo fosse do tamanho do estádio do Maracanã, um pontozinho no meio do estádio seria o tamanho do núcleo. E o núcleo nós sabemos que é constituído por prótons e nêutrons, certo? E ao redor circulam os elétrons. Aí esse modelo é o modelo de Rutherford, tá certo? Em 1911. E hoje, pessoal, no capítulo 7, nós vamos detalhar um pouco, né, os conceitos anteriores, e aí vamos deter também ao modelo atômico de Bohr. O que é o modelo atômico de Bohr? Né? O modelo atômico de Rutherford e o modelo atômico de Bohr se complementam. Né? Vocês observam que foram 2 anos apenas a diferença dos estudos para se chegar a essa conclusão. Então, o que acontece? Né? Para Bohr, eu vou ter um núcleo também. No núcleo estarão os prótons e nêutrons. E ao redor estarão circulando os elétrons. Só que esses elétrons circulam em órbitas específicas. Né? Eu vou ter elétrons circulando mais próximo do núcleo e vou ter elétrons circulando, né, mais afastados do núcleo. Certo? Então eles estão divididos em camadas como se fosse o modelo do sistema solar, em que cada planeta circula em uma órbita específica, né? Esse modelo é o modelo atômico de Bohr, quando se considera o átomo. Esses outros 2 modelos, pessoal, de Sommerfeld e de Schrödinger, né, a gente estuda no ensino médio, né, que é aperfeiçoamento dos conceitos, né, que nós estudamos no ensino fundamental, até o 9º ano. Então, nosso interesse, né, se detém até o modelo atômico de Bohr, tá certo? Então, essa artezinha aqui foi elaborada pelo professor Elton, agradeço, né, que ele mostra uma linha cronológica, histórica de cada conceito. Né? Eu vou voltar aqui para o livro. Então, pessoal, temos aqui, né, o estudo do capítulo 7, do capítulo que nós vamos
nos deter hoje. Então essa foto, ela mostra a queima de fogos de artifício. E aí vocês percebem, pessoal, que cada fogo de artifício ela libera uma cor específica, né? Nós vamos hoje estudar por que isso acontece, né? Como é que os produtores de fogos de artifício conseguem esse efeito, né? Envolvendo um conceito né, do modelo atômico de Bohr. Né, ele faz aqui um breve histórico, os fogos, né? A pólvora foi descoberta, né, lá na China há 1000 anos atrás. Então, o que acontece? Esses fogos essa pólvora era feita a partir de nitrato de amônio e misturado com carvão, enxofre, e a partir dessa mistura eles obtinham a pólvora. Então, o que acontece, pessoal? Não sei, vocês em casa já devem ter reparado que quando a mãe de vocês ou o pai de vocês estão preparando os alimentos, quando um pouco de água com sal cai sobre a chama do botijão de gás, ele emite uma cor amarelada. Não sei se vocês já repararam, mas se vocês fizerem esse teste, vocês vão chegar a essa conclusão. Então, por quê? A gente sabe, pessoal, que a fórmula química do sal de cozinha é NaCl, cloreto de sódio, né? E aí, quando você coloca esse cloreto de sódio na chama azul, ele libera a cor amarela. Então, aqui eu tenho, né, para diferentes tipos de alimentos químicos, essa liberação de cor. O verde é quando se coloca cobre, né, algum sal de cobre sobre a chama. Essa cor mais azulada, né, é quando eu coloco algum sal de potássio, pode ser o cloreto de potássio, aqui pode ser o sulfato de cobre, que são mais comuns, né? E o cloreto de estrôncio, que também é comum, a gente colocando sobre a chama, ele emite essa cor avermelhada. Agora, por que isso acontece, pessoal? Cada elemento químico desse, né, o sódio, o cobre, o potássio, o estrôncio, ele tem, né, o núcleo atômico com a sua quantidade específica de prótons. Ao redor desse núcleo circulam os elétrons. Então, quando você aquece, né, esse átomo, o que acontece? Um elétron que está numa camada mais próxima do núcleo, ele pula, ele salta de camada, né? Aqui ele numera essas camadas. Ó. Eu tenho a camada mais próxima, que é a camada K, mais próxima do núcleo. Eu tenho a camada L, que vai se afastando do núcleo, a M, e a N, que é mais afastada ainda. Então, o que é que a chama do botijão de gás faz? Ele pega um elétron que está mais próximo do núcleo, faz esse elétron saltar para uma camada mais afastada do núcleo, certo? Então ele salta para uma camada mais afastada, só que quase que imediatamente, né, assim que para fazer isso ele tem que ganhar energia, né? Então ele ganha energia, o elétron salta da camada K para N, vamos dizer assim, e aí quase que instantaneamente ele retorna para a camada dele de origem, ele volta aqui para a camada K. Quando ele faz isso, ele libera a energia que ele absorveu na forma de luz, né? Por isso que a gente consegue identificar essas cores, né? E aí os fogos de artifício, na verdade é isso, pessoal. Eles colocam elementos, né, sais desses elementos, né, ou seja, cloreto de sódio, sulfato de cobre, cloreto de potássio, né, cloreto de estrôncio. E aí esse processo acontece para cada elemento químico desse. É interessante saber, pessoal, que isso é para obtenção da cor, mas eles têm como, os cientistas hoje têm como, a partir da luz que é emitida por determinada estrela, por exemplo, decompor essa luz e aí saber quais as cores contém naquela luz, né? Eles fazem isso através de um espectrofotômetro e aí se descobre do que é feito aquele astro. Por exemplo, o Sol. Como é que ele sabe que a maior parte do Sol é constituído de hidrogênio e hélio? Por conta exatamente desse processo, desse estudo. Tá certo? Vamos lá. Então, pessoal, esse modelo é aplicado, né, nos testes de chama, que ele coloca aqui. Esse princípio, né, do modelo atômico de Bohr é utilizado naqueles letreiros luminosos que vocês observam, né, é muito comum em propagandas. Nas lâmpadas fluorescentes é utilizado o mesmo princípio, pessoal. Eles colocam um tubo
com vácuo, né? E aí aquela superfície branca, né, que tem dentro da lâmpada fluorescente, na verdade ele tem uma substância de mercúrio. E aí o mercúrio, quando recebe esses elétrons, ele faz esse processo, né, de emissão de luz. Já esses outros dois, pessoal, aqui é o processo de fluorescência, que envolve esse princípio mesmo do elétron saltar de uma camada para outra. Já os vagalumes, né, é um processo químico que é chamado de quimiluminescência, que é diferente aqui da aplicação do modelo de Bohr, tá certo? Então, pessoal, como eu havia explicado para vocês, para Bohr, os elétrons eram organizados em camadas. Na prática, a gente tem as camadas de K, Q, totalizando 7 camadas eletrônicas. Ó. Então, eu tenho um nível, que são 7. Tem uma camada, que é a KLMNOPQ. E cada camada dessa comporta um número máximo de elétrons. Ou seja, a camada K comporta até 2 elétrons, a camada L até 8, a camada M até 18, a N 32, a O 32, a P 18 e a Q 8. Certo? Então, como é que eu faço, pessoal, para distribuir os elétrons em camadas? A primeira informação que eu preciso é pegar um número atômico. Então, eu vou na tabela periódica, pesquiso essa informação, que é o número atômico, né, que é representado pela letra Z. O número atômico, nós vimos, né, no capítulo anterior, no capítulo 6, que é a mesma quantidade de prótons, e que cada elemento químico tem seu número de prótons específico, é o documento de identidade do elemento químico. Então, eu vou pegar aqui o exemplo do hidrogênio. Ele tem um próton, certo? No estado fundamental, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se ele tem um próton, ele tem um elétron. Então, como é que eu faço para distribuir? Eu vou seguindo sempre essa sequência de camadas para distribuir. Ó. Primeiro eu preencho a K, depois eu preencho a L e assim por diante. Então, o hidrogênio só tem um próton. Então, ele só vai ter um elétron. Então, qual é a primeira camada? A camada K, que cabe até 2. Então, pronto. Então, vai ficar com 1, porque só tem um elétron para ser distribuído. Eu vou pegar aqui o exemplo do lítio. Ó, pessoal, uma informação interessante é seguir essas regras aqui, ó, de distribuição. Qual é a primeira regra? Os elétrons devem ser distribuídos de modo a completar cada camada, iniciando-se pela camada K. Caso o número de elétrons seja maior do que a capacidade dessa camada, os elétrons restantes serão distribuídos na camada seguinte e assim sucessivamente, né, como eu acabei de explicar. Então, se tiver mais de 2, né, elétrons, aí eu vou para a camada seguinte. Segunda regra, muito importante, pessoal, a última camada não pode conter mais do que 8 elétrons, certo? E a terceira regra é que a penúltima camada não pode ter mais do que 18 elétrons. Usando os exemplos a seguir, vamos entender como essas regras são aplicadas. Para elementos químicos, pessoal, que tem número atômico até 20, a gente segue essa regra, né? Eu vou distribuindo, só posso colocar até 8 em cada camada. Se for um elemento químico que tem um número atômico grande, aí eu vou ter que colocar até 18. A gente vai estudar já já. Vou pegar o lítio aqui, que tem 3. Né? Tem 3 prótons. Então, fazendo a distribuição eletrônica dele, 3 prótons no estado fundamental corresponde a 3 elétrons. Né? Então, eu sigo ó, o lítio. Preencho a camada K, que cabe 2, mas aí sobra uma. Aí esse 1 elétron eu coloco na camada L. Então, fica K2L1. Vou para outro exemplo. Sódio, né? Número de prótons 11. Se tem 11 prótons, no estado fundamental tem 11 elétrons. Então, vou distribuindo. Camada K só cabe 2. Então, desses 11, eu boto 2. Ainda vai restar 9. Então, eu vou ter a K com 2, a L com 8, que é o máximo que eu posso colocar. Aí, resta ainda 1. Né? Então, eu coloco para a camada M. Então, a distribuição para o sódio vai ficar o quê? K2L8M1. Beleza? Vou aqui para o átomo de cálcio, que tem 20 prótons. Né? Se tem 20 prótons, tem 20 elétrons no estado fundamental. Siga essa mesma regra. Para o cálcio, camada K, que é a primeira, 2. Camada L, que eu só posso colocar 8, né? Tendo até 20 como número atômico. 8. Na M eu só coloco 8 também. Ainda fica restando 2, né? Daí eu pego a próxima camada, que é a N.
2. Aí a distribuição fica o quê? K2, L8, M8, N2. Já, pessoal, aqui o exemplo do iodo. Ó. O iodo tem 53, é um número atômico muito alto. Então, eu vou distribuir também. Iodo, 53. K só comporta 2, então eu boto 2. Al comporta 8, eu tenho como colocar os 8. A M, pessoal, como o número atômico é grande, então eu vou colocar os 18, que é o máximo que eu posso colocar. Só que mesmo colocando esses 18, ainda vão restar 25. Então, o que é que eu faço? Pego a camada N e só coloco 18 para ela. Então, camada K2, L8, M18, N18. Ainda resta distribuir 7 elétrons. Então, eu boto esses 7 na próxima camada, que é a O. Então, para o iodo vai ficar o quê? Camada K2, camada L8, camada M18, N18, O7. Sempre, pessoal, a última camada é a camada de valência, ou seja, para o iodo aqui, a última camada foi a O, então a camada O é a camada de valência. Né? E assim sucessivamente. Ó. Aqui nós tínhamos feito a distribuição do cálcio. O cálcio, a última camada dele foi a N, então N, camada de valência tem quantos elétrons? 2. Aqui, ó, tinha quantos elétrons? 7. É muito importante vocês saberem essa informação do número de elétrons na última camada, que será sempre a camada de valência. Né? Então, o átomo de cálcio tem as 4 camadas, a última, que é a camada N, tem 2 elétrons de valência. Vou pegar aqui o exemplo do flúor. Né? Flúor tem número atômico 9, ou seja, tem 9 prótons, se está no estado fundamental, 9 elétrons, então vou distribuir aqui os elétrons. Camada K2, camada L7, né? Eu posso colocar até 8 na camada L. Então, quantos elétrons tem na camada de valência do flúor? 7 elétrons, certo? Então é importante vocês atentarem para esses detalhes, pessoal. E com isso, hoje a gente encerra o último capítulo antes da prova, né? Na semana que vem nós vamos fazer uma revisão de alguns pontos, né, sobre o que nós estudamos até então. Mas aí qualquer dúvida vocês deixem, né? Vão fazendo os estudos, vão resolvendo essas atividades aqui dentro do Google Classroom, que eu vou disponibilizar para vocês. As atividades que vocês vão fazer sobre o capítulo 7 é da página 91, 92, página 91 e 92, tá certo? Obrigado, pessoal, pela atenção de vocês e até quinta-feira, né? Que é o nosso encontro de tira dúvidas. Valeu!